ele iria pedir comida, porque a fome apertava. E diz o ditado que saco vazio não para de pé. Então ele precisava se alimentar. Quando ele chegou na casa esta, onde ele iria bater, ele tocou a campainha e apareceu uma jovem senhora, muito moça, e ele, diante da mulher, se envergonhou. E ele, além de oferecer os produtos, lhe pediu um copo d'água. A jovem, olhando esse rapaz com profundidade, não olhando só a aparência, mas tentando descobrir, né, para além da aparência, em vez de buscar o copo d'água, ela trouxe um copo de leite. E ele, bem devagarinho, a gole foi bebendo aquele copo de leite. Porque nós sabemos que quando a gente come tudo muito rapidamente, nós não saciamos a fome. Então ele foi, né? Isso nos faz lembrar muito a distribuição dos peixes e dos pães. Eram farelos. Porque era o que Cristo tinha. Farelos que, sendo depositado na língua de cada um, se tornou um alimento consubstancial. Então ele foi bebendo devagar. Quando ele terminou, ele, receoso, perguntou: quanto lhe devo? E ela disse: não me deves nada. A minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por qualquer doação que se fizesse. E ele disse: pois eu então agradeço de todo o coração. E foi-se. Quando Howard Kelly saiu daquela casa, ele não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também aquela fé, ou seja, aquela confiança em não estar desprotegido espiritualmente. E aquela fé que a gente tem nas pessoas, que de repente em algum lugar a gente vai conseguir uma ajuda. Aquela fé fez com que voltasse novamente a este jovem. Porque ele já estava quase que cedendo, se rendendo, pensando em deixar tudo e todos para trás. Agora ele estava disposto a seguir a sua luta, batendo de porta em porta e tentando vender aquelas quinquilharias para obter a renda que ele precisava para complementar os seus estudos. Muitos anos depois, esta jovem, ela contraiu uma doença que estava sendo investigada e não encontravam a origem dessa doença, não conseguiam oferecer a essa jovem, essa moça, o tratamento, né, adequado, porque a doença ainda era desconhecida. E foi então que um especialista indicou esta jovem a um médico famoso de uma região distante, que ela foi procurar, foi levada pela família. E o especialista em questão era nada mais, nada menos do que Dr. Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma, ele lembrou-se do povoado tão seu conhecido, né? E ele, uma luz estranha, né, foi brilhando nos seus olhos, pensando, né, naquele lugarejo, nas situações ali vivenciadas por ele, enfim. E quando ele vestido, né, com a sua roupa branca, ele se aproxima da paciente que ele vai atender naquele momento, ele reconhece imediatamente a benfeitora daquela vez. E assim ele se determinou a fazer o que ele podia, da melhor forma possível, a fim de atender à necessidade daquela que um dia tinha sido sua benfeitora. Foi uma luta muito dura e extensa, que na verdade foi vencida por ambos, o médico e a paciente, que juntos, né, se empenharam em vencer essa doença. E quando ela se preparava para ter alta,
O Dr. Kelly foi até a administração do hospital para saber quanto é, porque ele sabia que o hospital onde ele trabalhava, e o valor do seu trabalho eram altíssimos. E ele, então, foi lá na ficha, pediu para saber qual era o total da fatura. Tomou para si, né, o compromisso do pagamento desta fatura. E quando aquela fatura foi apresentada para ela, tinha o nome dela, né? E ela, então, quando se dirigiu, doutor, eu preciso da minha fatura, pede para alguém vir trazer, eu preciso saber quanto eu devo, eu acho que eu nem tenho dinheiro para pagar, eu sei que é muito caro e tal, e ela recebe uma fatura dizendo, né, pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite, Dr. Howard Kelly. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Imagina a situação desta paciente, né? Que beleza! Quantos de nós, às vezes, tem um Dr. Howard Kelly de uma forma diferente na nossa vida, né? Então, ela se lembrou, né, daqueles tempos, do copo de leite, daquele jovem oferecendo quinquilharias para poder ganhar dinheiro, né? E orou, dando graças a Deus, né? Porque o grande amor divino tinha se manifestado nas mãos e no coração dos homens. E aí, a partir desse copito de leite, a gente vai adiante, porque é o que nós nos propusemos nesta tarde, né? Quando nós vamos ler a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, de uma forma muito lúcida, pergunta aos benfeitores do mundo espiritual qual o entendimento de Jesus referente à caridade. Como é que Jesus entendia a caridade? E aí eles respondem com 3 orações distintas, dizendo assim, né? Um período bem curtinho, desculpe, 3 orações, não, um período curtinho diz assim, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. São 3 eixos, benevolência, indulgência e perdão. Nós vamos nos deter na questão da benevolência, porque às vezes nós temos um falso entendimento a respeito desta benevolência, né? Porque a benevolência, quando a gente trata genuinamente deste sentimento, desta virtude, nós estamos tratando de generosidade, né? Daquela criatura que se investiu da tarefa de ser generosa, que se investiu da tarefa de ser benfeitora num determinado momento. Então, nós precisamos lembrar disso também, né? Que esta generosidade, esse fazer o bem sem olhar a quem, que isso é um ditado que nos acompanha pelos séculos, não é? Faz com que a gente lembre que nós temos que entender, ou melhor, estender o que é necessário, onde se faz necessário e, sobretudo, alcançar aquilo que é urgente, onde a urgência se faz. E também não esquecer de que cabe a nós também fortalecer o ânimo das criaturas. Isso é ser benevolente. Nós temos que lembrar que esta benevolência ela pode ser feita materialmente, ela pode ser feita psicologicamente. Quantas vezes nós somos chamados para atender uma necessidade emocional de alguma pessoa ou grupo de pessoas que seja. Ou porque perderam alguém, ou porque algum revés chegou de forma que surpreende negativamente a gente. As surpresas nem sempre são boas. Tem as surpresas negativas, né? Nos pegam de forma desprevenida e nós sucumbimos. Então, essa urgência também se faz necessária.
a presença de alguém para trazer algum conforto, a presença de alguém para elevar o ânimo da criatura que está passando por um momento difícil, e eu ainda não cheguei na questão material. Que isso é o mais fácil. A gente compra num cartão, em tantas vezes, faz um pichuru, quem tem isso em casa, o quilinho daquilo, o quilinho daquele outro, e no minuto a gente tem um rancho. Isso é o mais fácil. O difícil é o outro. É o outro lado da benevolência. É o outro lado desta generosidade, né? E uma coisa que nos chama a atenção, lembrando do Cristo. Ele não escolhia o momento de fazer a generosidade. Era algo permanente, constante. Estão me chamando lá, lá eu vou eu. É aqui, é ali, é ali, é ali. Não tem esse depois. Porque o depois, muitas vezes, pode ser tarde. E aí, perante a justiça divina, porque nós falhamos com a lei de amor, e o Cristo nos disse que nós tínhamos que amar o outro como nós nos amamos. Então, a gente vai ficar devendo um pouquinho, né? Vamos ficar devendo um pouquinho. E depois dessa demora, né, nós temos que lembrar também que esta generosidade, ela tem que estar naquele ambiente mais próximo de nós, que é na família, e no ambiente um pouco além desse tão próximo a nós, que é a família e o trabalho. É esse ambiente social onde nós estamos, esse ambiente comunitário onde nós estamos. Não podemos esquecer que cada um de nós está encarnado naquele grupo familiar, que foi o melhor grupo que aquelas entidades espirituais do plano superior conseguiram. Para dizer, olha, Rosa, tu vai encarnar ali, porque é aquele grupo que vai te ajudar neste aprendizado que tu tens que fazer para progredir espiritualmente, para tu poder te elevar como espírito imortal que és. É aí, neste grupo familiar, né? É este o grupo que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor e tornar os outros criaturas tão melhores como eu desejo para mim mesma. Nós transitamos, também é preciso lembrar, pelos ambientes que são mais favoráveis ao nosso projeto evolutivo também. Projeto esse que não é elaborado a partir de hoje, logo no dia que eu nasci, negativo. Muito antes de a gente acertar papai e mamãe, nós já sabíamos com quem, em que ambiente nós tínhamos que vir, com que carga emocional, quais as cargas emocionais, as cargas afetivas que nós teríamos que lidar, e até as materiais, que nós teríamos que lidar naquele momento. Então, o ambiente também não é algo aleatório a cada um de nós. Então, o grupo familiar onde estamos, os ambientes por onde nós transitamos, as instituições, enfim, isso é tudo a nosso favor. É tudo de caso pensado, né? É como a gente costuma dizer, de casinho pensado. As pessoas, que são os espíritos encarnados, as instituições, os ambientes, as oportunidades, sejam elas favoráveis ou não, são ferramentas, meios que foram colocados pela espiritualidade à nossa disposição e seguindo uma ordem estabelecida, a fim de que o nosso aprendizado pudesse ser vitorioso. Isto é, possibilitando que nós possamos sempre avançar, né? Avançar em sensibilidade, entendimento, em sensibilidade e em moralidade. Vamos voltar à nossa história. A gente lembrou do copinho de leite, a mocinha deu, o menino estava faminto, era um menino que vendia, né, quinquilharia para poder complementar os seus estudos, se torna médico famoso, depois eles se encontram, ele ajuda a moça lá nessa consequência, né? Quantas vezes
a oportunidade de fazermos a diferença bate à nossa porta. Ela podia ter dito para o rapaz, não tem nada em casa, minha mãe não está aí, não estou afim, deu. São todos uns preguiçosos, eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Não dá para dar, porque depois sabe como é que é, fica freguês. Qual seria a nossa atitude, né? Será que nós estamos preparados para fazer a diferença? Se ela bate a nossa porta, é porque ela estava planejadinha. Então, é desafio. Né? Será que nós estamos fazendo realmente? Né? Será que a indiferença ainda faz parte da postura que temos quando nós nos surpreendemos diante de um pedido de alguém, diante de uma rogativa, diante de uma solicitação de socorro imediato, urgente? Nós temos que nos perguntar, né? Esses questionamentos nos cabem fazer. Nós não estamos aqui a passeio e nós precisamos aprender com algumas coisas. Porque ainda temos dificuldades e que se constituem verdadeiras barreiras, né? E nós temos dificuldades, né, de exercer a generosidade, de exercer a benevolência. Por que ainda temos? Porque ainda somos amarrados. Mas na nossa família a gente não tinha esse costume. Rompe-se. A gente rompe com tantas coisas, né? Antigamente as nossas famílias nos ensinavam valores morais. Hoje parece que está em desuso. Está em desuso. É em desuso. Porque o sentimento da empatia, que é se colocar no lugar do outro, que provavelmente foi o que aquela menina enxergou para além daquela visão do menino vendendo quequilharia e pedindo um copo d'água. Ela se colocou no lugar dele, muito provavelmente, né? Então, naquele momento, houve esta troca de energia e ela possibilitou que a empatia falasse mais alto, se colocando no lugar do outro. E por que ainda não conseguimos fazer com que este sentimento de empatia possa estar brotadíssimo, já floridinho dentro do coração da gente? Nós temos essa dificuldade, né? E aí vem aquela pergunta, como é que a gente gostaria de ser tratado nesta situação? Porque a situação dele era de vendedor de quinquilharia e pedinte, porque ele pediu. Ele se propôs a pedir um prato de comida, se propôs a pedir. Além de vender a quinquilharia, era pedinte. A condição dele, de pobreza. Pobreza material. E isso era o que escancarava à primeira vista, né? Então, que entendimento nós esperamos quando o outro escuta e eu revelo as minhas necessidades? Se eu espero que o outro me atenda, então a moeda deveria ser esta. A troca, eu te dou o que eu gostaria de receber. É esta moeda que tem que... este é o câmbio, né, que nós precisamos pensar nessas trocas que fazemos. E mais, né? O ensino de Jesus é claro com relação à lei de amor. Para o outro, para o próximo, do mesmo que eu quero que venha para mim. Então, eu tenho que dar para ele aquilo que eu quero receber, né? Mas aí, nós ainda podemos nos questionar, mas para que está ajudando? Tem tanto programa do governo, é o Bolsa, 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 Minha Casa, tem tantos favorecimentos, por que eu ainda que pago tanto imposto tenho que ajudar? Amar o outro como a si mesmo extrapola programa de governo, extrapola a atitude de um administrador, de um gerente. Amar o outro como a si mesmo é individual,
é próprio de cada criatura e impostergável. Nós não podemos deixar para o outro fazer o que nos cabe. Então, nós não estamos livres de prestar socorro para quem quer que seja, né? Muitas vezes ouvimos as pessoas conjeturando, né, ou falando conosco, não dá para dar, tu chega lá na outra semana, não tem nada no lugar mesmo. Não tem. Quantas vezes, cadê as minhas colegas de trabalho, Dona Branca, nós conseguíamos os móveis lá no interior de Santo Antônio da Patrulha, o caminhão buscava, a gente levava, na semana seguinte o móvel que tinha vidro e espelho não tinha mais. Quando a gente nada tem, quando a gente é despido nu de qualquer ideia de organização, de qualquer ideia de cuidado, qualquer ideia de desperdício, né? De não desperdiçar, é difícil, né, Beto? É difícil, né? A gente malha em ferro frio, mas alguma coisa fica. Se Jesus tivesse desistido de nós lá, não faria, porque ele é o tutor das almas da terra, não o faria. Mas se tivesse desistido, nós teríamos atrasos milenares. Nós estaríamos em condição de atraso moral. E ele não desistiu, embora fôssemos imperfeitos. Nós estamos lidando com imperfeições. Aí vem dizer assim, como benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições. Isso é ser indulgente. É tentar entender porque ainda, né, as pessoas são descuidadas, são desleixadas, desorganizadas. Ainda são. E cabe a nós, então, essa história, né, de tratar, de poder ensinar, mesmo que seja o mínimo dos mínimos. Quando a gente ouve esses comentários, eu não dou por isso, eu não dou por... Eu fico pensando assim, né? Isso é a desculpa do apegado. A pessoa que é apegada às coisas, ela sempre tem uma desculpa, né? Eu não vou lá ajudar porque a gente vai na semana seguinte, tá pior do que estava. Mas é assim. Começar e começar. Não desistir, né? Então vamos voltando à nossa mocinha, que naquele momento, né? Ela avaliou aquele rapaz com eficácia, entendendo as reais condições, né? E exercendo com aquele rapaz a generosidade. Em vez da água, o copo de leite, que é um alimento. Nós temos que lembrar também que a vida dá voltas. E que assim como hoje nós podemos estar no topo da pirâmide espiritual, no alto da pirâmide da elite cultural, no ápice da nossa força física, no auge da beleza, nós também, de uma hora para outra, e no cumprimento da lei de causa e efeito, sofrer reveses, né, que vão inverter a nossa posição e a nossa condição. Né? E o mundo parece, então, que vira de cabeça para baixo. Quem de nós, numa situação dessas, não gostaria de ter na sua vida, nesta experiência tão difícil, quem de nós não gostaria de contar com a ajuda, né, de alguém que consegue compreender o que se está vivenciando naquele momento? E eu penso que depois de ter lido esse texto para a gente, para todos nós, que o momento que mais me tocou foi quando esse texto retrata o sentimento da gratidão do jovem, né? O movimento que ele fez na direção dessa moça. Esse movimento de gratidão por aquela benfeitoria recebida lá, naquela urgência, naquele momento que ele teve.
Quando Jesus cura os 10 leprosos, 1, 2, 3, 10. Ou o samaritano, aquele que era um pária, aquele que não queria saber de estudar as escrituras, aquele que não queria saber de viver como as escrituras vigentes exigiam, aquele voltou e rendeu graças. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Umzinho voltou para agradecer. Então, a benevolência, aquele que recebe, não a benevolência, perdão, aquele que recebe um gesto de benfeitoria, aquele que recebe um gesto de generosidade, ele precisa sim lembrar deste sentimento de gratidão e da retribuição. Elas caminham juntas, gratidão e retribuição, como elementos do sentir, como um sentimento nobre. Mas não caminham juntas no sentido, eu tenho que fazer para o Mateus porque ele fez para mim. Isso não. Porque nem sempre aquele que nos ajudou está presente na nossa vida atualmente. Ou até porque ele não tem necessidades. Mas então é preciso lembrar que esta retribuição, ela vai existir no sentido da gente atingir aquele outro que está tendo uma necessidade que hoje eu, que tive lá atrás, não tenho mais. Hoje eu estou na condição de benfeitora, que é o caso desse Howard aqui, deste médico. Ele estava na condição de ser benfeitor. Ele esteve sempre nessa condição? Não, ele foi pedinte. Ele entendeu a sua situação e a sua condição. Mas ele pôde e lembrou, ele soube ser grato. E certamente, né, estendeu esta retribuição para este caso. E nem sempre precisamos retribuir para aquela pessoa. A gente sempre costuma, no Natal, quando recebe o cartãozinho de Natal, retribuir, né? As congratulações recebidas, etc, etc. Que é um gesto louvável. Mas precisamos, sim, retribuir em casa. Mesmo que a pessoa faça, com a nossa insistência, determinada tarefa, a gente precisa retribuir. Hoje estou fazendo isso porque tu foste muito legal. Recolheu a roupa antes que a chuva viesse. E vai chover de novo. Eu estou avisando, porque eles estão avisando também. Então, gurias, atenção. É preciso, então, que a gente fique bem atento. Que esta retribuição, esta gratidão pode ser representada num gesto de retribuição a outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. O que nos cabe, então, fazer no exercício desta generosidade, né? Quando nós estamos no colégio, eles nos ensinam que verbo é ação, certo? Verbo é ação. Isso é gramática, verbo é ação. Então, abrir portas, temos que abrir as portas, encaminhar quem precisa de oportunidade. Fleming, que foi o inventor da penicilina, né, Regina? Fleming, né? Pois é, o pai dele salvou o menininho, filho de um senhor dono de terras. E o que aconteceu? Esse senhor, em retribuição, paga os estudos de Fleming, que se torna um inventor da penicilina. Olha quantas vidas salvou esse homem, hein? Tudo por esta ação generosa, esta ação de benevolência para com todos. Então, esse gesto de gratidão e essa retribuição que foi gerando tudo isto. Olha que beleza. Temos que alcançar o remédio que acalma a dor e que às vezes proporciona uma cura possível. Temos que confortar com a palavra amiga aquela pessoa que sofre. Temos que informar com leituras esclarecedoras aqueles que ainda vivem na ignorância. Temos que oferecer o copo de leite, o alimento para quem tem fome. Nós temos que interceder através da oração aqueles que vivem em turbulência. E temos que irradiar
vibrações de paz àqueles que ainda atravessam por este planeta Terra inconformados, onde se encontram e com quem, na condição que se encontram. Então, estas ações, será que nós temos que cumpri-las? Esses verbos, essas ações? Sim. Os espíritos, em resposta à questão 208 do Livro dos Espíritos, em resposta a Kardec, que fez o questionamento, eles vêm nos dizer: os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, a cada um de nós cabe alavancar, né, este progresso intelectual, este progresso social, este progresso material, este progresso moral do outro. E eu quero concluir, né, lembrando que o rapaz, ele podia ter feito um outro final. Ter dito: olha aqui, ó, essa aqui é a conta, paguei para ti, estamos quites, tá bom. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não foi? Não foi nada disso que aconteceu. Com delicadeza, usando da delicadeza, ele retribuiu a generosidade recebida em tempos anteriores. E isto se chama caridade. A gentileza, a benevolência, né? E eu quero concluir com a redação, com o finalzinho. Este final maravilhoso é fruto não de uma pessoa, mas da redação do Momento Espírita, volume 3. É o grupo de pessoas responsável pela coletânea desses textos que escreve esse final, que é inigualável. E porque a generosidade espanca a miséria, transformando patrimônio em lares, pedras em pães, horas preciosas em alfabetização, a esperança prossegue luzindo nas almas, conduzindo-nos a um mundo de paz, onde todos nos daremos as mãos na qualidade de irmãos. Obrigada.